Olá, turma, boa tarde. Gostaria de começar essa aula, né, dizendo assim que esse conteúdo que nós estamos trabalhando, né, análise das demonstrações contábeis, é uma disciplina extremamente importante, tá? Eu queria deixar claro para vocês que, a princípio, né, nós temos ali uma teoria explicando por quê, né, para que isso deve ocorrer, quando uma análise ela é necessária, né? Pode ser um pouquinho cansativo no início, turma, mas no final nós vamos entender o motivo, né? Por que dessas análises das demonstrações contábeis, quando analisar, o que é análise vertical, o que é uma análise horizontal, né? Vocês já ouviram falar nisso? Análise horizontal, análise vertical. Tem ideia do que seria isso? Então, pessoal, nós vamos estudar isso afinco, né? E vamos chegar ali no consenso ali do que é e o que não é propriamente dito. Pessoal, eu vou estar espelhando a minha tela, tá? Nos slides ali. E eu acredito que vai ficar, né? Vai dar para todo mundo entender, né? Caso, né, tenha alguma dúvida, nós vamos ter a aula presencial, né? E nessa aula presencial nós vamos tirar todas as dúvidas, tá bem? Então vamos lá, dar início a esse conteúdo tão bacana, né? Espero que consigamos, né, entender, tirar todo o proveito possível desta aula, tá, pessoal? Lembrando que eu não aceito vocês saírem da aula com dúvida, tá? Podem tirar dúvidas sem problema algum. Caso necessitem me procurar, procurem depois da aula, eu vou estar disponível para esclarecer a vocês, tá bom? Então vamos partir para o nosso conteúdo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uhum. E é isso daí. Pessoal, então olha só. Na aula passada, nós tínhamos então entendido um pouquinho, né, do que era ali a teoria, né, do que era a análise das demonstrações contábeis, o seu objetivo e coisa e tal, né? Hoje nós vamos então partir ali para o quê? Para o balanço patrimonial conforme a exigência legal. Pessoal, observando uma coisa. Quando nós ouvimos falar de exigência legal, está ligado ao quê? A Lei 6.404/76, que trata da elaboração das demonstrações contábeis. Então, ou seja, aquele balanço que nós aprendemos lá no primeiro, no segundo e no terceiro período, né, de forma simplificada, ele vai passar por uma maior elaboração agora, né? Vocês vão realmente entender, né, o principal, assim, como que é feita essa análise, por que ela ocorre, né? Então, olha só, o balanço patrimonial, turma, é a representação padronizada dos saldos de todas as contas patrimoniais. Então, ou seja, quando nós ouvimos falar em balanço patrimonial, estamos falando do patrimônio da entidade, tá? Então, ou seja, de acordo com a nossa Lei 6.404/76, né, um ativo, uma conta para ela ser do ativo ali, né, ela vai estar registrada nos seguintes grupos: o ativo circulante, né, que nós já ouvimos falar, o não circulante, que é concurso por ativo realizável a longo prazo, investimento e imobilizado e intangível. E no passivo, né, as contas serão classificadas ali pelo passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido, o nosso famoso PL, né, pessoal? Então, olha só, aqui nós temos um modelinho de balanço patrimonial, bem simplesinho, mas está de acordo com a norma, tá? Nós temos aqui o primeiro grupo, que é o ativo circulante, o segundo grupo, que é o passivo circulante, que também está aqui. Nós temos o 1.2, que é o não circulante, que pertence ao ativo. Então, ele é um grupo do ativo, né? Ativo não circulante. E o 2.2, passivo não circulante. Professor, mas o PL é diferente do passivo não circulante? Não, pessoal, o PL, ele é um subgrupo que está dentro do passivo não circulante. Então, ou seja, tá vendo isso aqui? São todas as contas que vocês vão encontrar dentro do PL. Capital social, reserva de lucros, ajuste para avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. Tudo isso você vai encontrar dentro do PL. Então, pessoal, essa é a estrutura básica do balanço patrimonial e que obedece às regras da Lei 6.404/76, tá?
Então, olha só, demonstrações contábeis, elaboração e análise. Nossa, acho que parecia que não ia nem chegar, né, pessoal? Mas olha só, o que que acontece, tá? Como assim? O que que eu vou analisar, né? Vamos observar como as contas serão classificadas para a gente entender o processo no final. No ativo circulante, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Olha só, vamos resumir isso daí, tá, né? Para ficar mais simples. Ativo circulante e disponibilidade, turma, é tudo aquilo que a entidade tem de pronto avante. Tá ali, tá no caixa, tá no banco, tá em estoque, tá recebendo, tá saindo, então é uma coisa que tá girando com mais facilidade, né? O ativo realizável a longo prazo são os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte. Então, ou seja, eu tenho o exercício social, nós sabemos que é o ano, né? Um ano de 365 dias, né? 12 meses, esse é o exercício social. Nós estamos vivendo o exercício social de 2020, correto? Nós estamos, então, vamos fazer uma análise com o exercício social de 2019. Então, lá em 2019, os meus direitos, né? Que pode ser ali o que? Ações, né? Empresas coligadas, né? Controladas, todo esse rendimento que eu posso ter, esse direito que eu posso ter, ele não vai ser pago no exercício social de 2019, mas ele é um direito provido a mim e é o quê? É meu. Eu vou receber quando? 2020. Então, lá em 2019, esse direito, ele está o quê? Em ativo não circulante e realizável a longo prazo. Por isso que fica, né? Nós temos ali essas definições de dos subgrupos. E nós temos depois ali os investimentos, que são as participações permanentes em outras sociedades ou direitos de qualquer natureza, tá? Digamos, né, na cooperativa, mas ela pode ter, comprar ações da cooperativa e possuir rendimentos, que seja pequeno, maior, sabe? Que é aquele bem, né? Se vocês ouvirem essa palavra corpóreo, significa que é algo palpável, algo que você traz consigo, tá? Intangível são os direitos que têm por objetivos bens incorpóreos. Intangível, turma, é aquilo que você não tem o direito de apalpar, né? Mas você sabe que requer valor. Coca-Cola. Quando você ouve Coca-Cola, nós já sabemos que é a bebida que todo mundo bebe, né? Por mais que não tenha um sabor tão gostoso, mas todo mundo bebe, todo mundo gosta, porque ela é muito famosa. Mas o nome da Coca-Cola gera evento futuro, chamado ágil, né? Esse ágil são valores que, numa suposta venda, vai gerar riqueza para aquela empresa, tá, pessoal? Então, olha só, as contas do patrimônio líquido serão classificadas da seguinte forma, pessoal. Isso aqui é importante a gente entender o seguinte: não quer dizer que vai ser exatamente como está aqui no slide, tá? Mas, né, o PL ali, ele vai sofrer, né, o PL, ele vai sofrer ali, modificações, né, de acordo com cada entidade, tá? Cada empresa vai ter uma forma de classificar as contas no PL, né? Mas, no final, todas vão seguir, né, o barramento da Lei 6.404. Então, olha só, serão classificados como ajuste de avaliação patrimonial, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência de sua variação ao valor justo, no caso previsto nessa lei. O que isso significa? Que todas as movimentações dentro do PL serão feitas com base na Lei 6.404, que é a lei que rege essa demonstração contábil, mas, entretanto, todos os valores que vão ser computados ali serão, né, provenientes ao exercício anterior ou no ato da Constituição. Tá, pessoal? Basicamente seria isso. Os termos contábeis, às vezes, podem nos confundir um pouquinho, mas não tem segredo. É isso daí que ele quer dizer ali, que os valores serão computados de acordo com o exercício vigente ou trazendo informações do exercício anterior.
Balanço patrimonial conforme a exigência do CPC. Nós vimos que o balanço patrimonial, ele tem que estar em conformidade com a Lei 6.404/76. Turma, vamos decorar essa lei. Principalmente para os administradores corporativos, para os contadores de plantão que estão aí, né? Essa movimentação, né? Essa lei precisa ficar guardada na nossa mente, porque são leis que regem os princípios da contabilidade. E tudo que nós vamos tratar daqui para frente vai ser embasado nessa lei. Podem ter certeza, se vocês pegarem lá o artigo 176, 10 da Lei 6.404/16, vai estar tudo discriminado exatamente do que eu estou falando. Lógico, com termos técnicos, né? Aquela coisa toda, com várias aderências, né? Porque é assim que funciona uma escrita, né, de uma legislação. Então, pessoal, o balanço patrimonial conforme a exigência do CPC. O CPC significa Comissão de Pronunciamento Contábil. CPC, pessoal, nada mais é do que a tradução da o quê? Das IFRS. IFRS são as normas internacionais de padronização de contabilidade. Então, ou seja, são os padrões internacionais que foram definidos lá na Lei 11.638, que definia, né, exatamente como a demonstração contábil deveria ser escrita. Por quê? Eu, aqui do Brasil, poderia pegar uma análise de uma demonstração de uma empresa da Espanha e poderia interpretar de uma forma simples e fácil. Por quê? O layout, né, vai ser o mesmo, as informações estarão depostas da mesma forma que estão no Brasil, porque nós obedecemos à legislação, né, que é com base nessa IFRS e com base no CPC. Então, olha só. Aqui, pessoal, eu trouxe isso daqui, mas a gente não vai entrar em detalhes de cada uma, não, tá? Não é o nosso conceito, não é a nossa intenção, mas olha só. Observa que lá, a CPC 26, o que acontece? Ela estabelece como o balanço patrimonial deve ser apresentado respeitando as normas internacionais. Então, ele coloca ali bem simples, ó. Vamos analisar assim, ó. Começa do ativo circulante, ali, ó, caixa equivalentes de caixa, que é o quê? Caixa, banco, clientes e outros recebíveis, estoques, ativos financeiros. Observa, pessoal, que ele já vai desdobrando, tá vendo? Ele desdobra todas as informações, né, até chegar no passivo, né, que também, né, obedece às normas e traz uma exatidão correta de como vai ser feito esse balanço patrimonial conforme o CPC. Que, na verdade, todas as informações contábeis brasileiras já obedecem essa norma, né? Pelo menos as que são apresentadas ao fisco, tem que obedecer uma certa norma que está baseada no CPC 26. Mas a gente costuma dizer conforme as exigências do CPC para ficar enfatizado, tá, pessoal? Então, olha só. O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfazer qualquer dos seguintes critérios. Pessoal, entendam o que é passivo circulante, né? Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional, durante o mesmo ano de vigência. Então, ou seja, da minha empresa vai ser passivo circulante aquelas contas que vão vencer dentro desse ano, dentro de 2020. Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado. Então, ou seja, para ele ser ali, para ele ser um passivo circulante, ele vai estar mantido dentro do período, mas dentro do ano de 2020, não pode ultrapassar, tá? E ele deve ser pago também dentro de 12 meses. E a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Então, tudo isso vai qualificar algo que seja um passivo, tá, pessoal? Ali a gente tem ali o ciclo operacional, ele funciona da seguinte forma: começa no janeiro do exercício do ano social e vai até dezembro, que é o último mês. Então, isso daí o quê? Possibilita a operacionalização dentro de uma entidade. Agora que vem o cerne da nossa questão, pessoal. É agora que nós vamos entrar em análise, tá? Nós fizemos esse resumão, né, um pouquinho, falei um pouco de conceito, de objetivo, para mim ver o que vocês estavam entendendo do conteúdo, mas agora é a parte principal do nosso conteúdo, é as análises, tá, pessoal? Observem muito isso, porque nós vamos usar muito isso daqui para frente, vamos fazer muitos exercícios relacionados a isso, tá? O que são as análises vertical e horizontal? Olha o que eu coloquei de conteúdo aqui.
As análises vertical e horizontal consistem em análises que buscam entender a dinâmica das operações de uma empresa. Olha só, pessoal, quando eu falo dinâmica, é as estratégias, é as ferramentas que a empresa possui em sua mão para fazer análise dos seus dados, porque por incrível que pareça, nós em pleno século XXI, temos empresários aí do mercado que não sabem fazer uma análise vertical nem horizontal de sua empresa. Eles não sabem fazer o comparativo, tá? A análise vertical busca entender qual o percentual de cada setor da empresa. Isso é maravilhoso. Vocês vão se apaixonar com isso, porque você vai conseguir medir dentro do seu próprio ano, né, ou do período que você está trabalhando, qual percentual, tá, você está praticando sobre o total do ano. Então, isso, pessoal, é maravilhoso, tá? Então, olha só. Aqui, né, por meio dessa análise, é possível avaliar ainda a representatividade. A representatividade, pessoal, em contabilidade é o que demonstra, é o X da questão, é aquilo que vai realmente gerar valor agregado. Isso tá, dentro de contabilidade, é o que nós falamos de resultado. Qual a diferença, professor, de análise vertical, horizontal? Turma, vertical, nós sabemos que é o quê? Em pé, para cima, né? Norte e sul, vamos fazer essa análise aqui. Horizontal, leste, oeste. Então, vamos começar a partir desse princípio, tá? Então, olha só, a principal diferença entre análise... Lembra que na primeira aula, pessoal, nós falamos o seguinte, que a análise vertical, ela busca entender, interpretar índices de bases dentro de um mesmo período, e a análise horizontal busca informações de períodos anteriores. Nossa, professor, ficou tudo claro, lógico, vai ficar tudo claro, porque é simples, tá? Então, ou seja, horizontal busca informações relevantes de períodos anteriores. Vertical busca informações de um período entre índice e base de cálculo dentro do mesmo período. Por que é importante, professor, fazer análise vertical? Por que é importante, turma? Porque o que acontece? A análise vertical, ela vai realmente te mostrar, ela vai elucidar para você a participação de cada item do balanço patrimonial ou da DRE e qual o percentual que eles correspondem ao total da demonstração contábil. Puxa vida, então isso é uma forma diferente de analisar, né, professor? Lógico. Digamos que você é um grande administrador de uma grande empresa de telecomunicações e você precisa fazer, encher os olhos dos seus diretores da seguinte forma, informando que no ano passado, você tinha ali um percentual, né, o seu total de clientes era de 15%. E nesse ano, fazendo análise vertical, você teve um crescimento de 10%, porque cresceu de 15% para 25%. Porém, quando nós trabalhamos análise horizontal, ele vai te dar exatamente a quantidade de valores que você realmente cresceu no total do período. Então, isso, pessoal, é algo que nós vamos usar muito, principalmente nesse ramo de trabalho que nós estamos buscando nos qualificar, né? Então, olha só, vamos lá. Exemplo prático aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, o cálculo da análise vertical é importante para identificar uma série de questões fundamentais na gestão financeira da empresa, tais como, olha só, percentual da receita a receber no curto ou longo prazo, peso das despesas sobre o patrimônio da empresa, representatividade do estoque sobre ativo. Lembra que eu falei do que representa o valor do estoque? Se ele tem o quê? Se ele representa 50% da sua disponibilidade, 20%, 30%, montante do percentual de dívidas, impacto dos investimentos sobre o patrimônio. Nossa, professor, você falou grego. Não, pessoal, não falei grego. Nós vamos entender rapidinho o que significa isso. Olha só. Para calcular a análise vertical, que nós vamos chamar, turma, anotem isso, tá? Tirem print, foto, anotem isso aqui, ó. Para calcular a análise vertical, o AV, deve-se aplicar a seguinte fórmula. AV vai vir em percentual. Valor do item, turma, é o valor do que nós estamos trabalhando, é o que a gente quer, é o que nós queremos identificar, se cresceu ou se diminuiu dentro do balanço ou dentro da DRE. Então, olha só, eu tenho o valor do item, digamos que eu quero saber qual o percentual das minhas deduções dentro do meu ano em percentual. Eu vou pegar o valor dela, tá vendo? E vou dividir pela minha base de cálculo vezes 100.
Olha, professor, tá tudo fácil demais. Calma, que é fácil mesmo, olha só. Em casos de DRE, nós temos os exemplos ali na frente, nós vamos parar ali, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Esquece DRE, lembra do balanço patrimonial. AV percentual, vamos pegar o total do ativo circulante. Lembrando que o ativo circulante é composto por circulante e não circulante, né? Nós vimos os subgrupos lá atrás, lembra? Então, olha só, eu quero saber o percentual do meu ativo circulante sobre o total do meu ativo. Nossa, professor, mas isso é muito difícil. Olha só, o total do meu ativo circulante, ele é 579.841. Eu vou dividir pelo total do meu quadrante. Quando eu falo total, soma ativo circulante e ativo não circulante, vezes 100. Então, o meu total, o que corresponde, a parcela que corresponde ao ativo circulante do meu balanço patrimonial em 31/12/2019 vai ser 39%. Digamos que o colega está lá na apresentação das demonstrações contábeis e o diretor pergunta assim, fulano, qual o percentual que corresponde às disponibilidades da empresa? Nossa, olha que pergunta sagaz para um diretor que está ali avaliando alguém e explicando uma demonstração contábil, um administrador, um contador. Você vai rapidinho lá, pega o total do ativo circulante, mentalmente, lógico, né, que tem muitos dias para a gente fazer mentalmente, mas vai lá, procura a calculadora, esse por esse vezes 100, ponto, 39%. Então, a sua resposta, ela vai validar a decisão de muitas e muitas empresas. Como assim? Pessoal, se você tem ali, nós vivemos em uma matemática quântica que defende o quê? 100% é um padrão cheio. Vamos analisar assim. Se a sua empresa está com 39% de disponibilidades, então ela anda muito bem, correto? Porque ela vai ter ali ainda o quê? Olha quanto que ela vai ter ainda para destrinchar entre imobilizado, né, investimento, né? Então, ou seja, ela vai ter uma certa disponibilidade. Então, isso fica claro quando a gente entender, olhar mais para frente nas demonstrações contábeis. Como funciona, pessoal? Olha só. Essa técnica também pode ser aplicada em todos os demonstrativos, mas assim como a análise horizontal, que nós vamos estudar na próxima aula, na posição de gestor, tá? O que importa é descobrir a proporção do balanço patrimonial e da DRE. Então, ou seja, o que nós precisamos saber, pessoal? Nós vamos descobrir o valor proporcional ao que nós estamos identificando, que é o índice. Anotem isso. Índice, eu vou até... né? O índice, pessoal, ele é o que você está analisando, tá? É o que você quer descobrir o percentual. A base é o conjunto total. Em DRE, o valor total do índice vai ser pela receita bruta. Usa-se a receita líquida também, mas é melhor você usar a bruta porque ele já desconta ali o valor total das deduções. Então, em balanço patrimonial, o total do ativo é a base e o total do passivo incluindo o PL, tá? É a base para você fazer uma análise vertical. Então, olha só, essa base que chamamos de volume refere-se ao seguinte, vamos lá que eu trouxe aqui para vocês. Em balanço patrimonial, total do ativo, tá? Para todas as contas do ativo. Você vai medir uma conta do ativo pelo total do ativo. Passivo, contas do passivo pelo total do passivo. Na demonstrações do resultado, olha que interessante isso aqui, ó. Receita bruta ou receita líquida. Sim, você pode usar a receita bruta ou a receita líquida. E a gente tem que ressaltar o seguinte, a gente prefere usar a receita líquida pelo fato dela já estar deduzindo os impostos, tá, pessoal? Dessa forma, você acaba não dando a devida importância à gestão tributária, o tax, em seu negócio. Por que a gestão tributária? Você precisa avaliar qual é o impacto dos impostos sobre a sua empresa. Quando você faz essa análise com base na receita bruta, você já tem esse valor total e aí já vai descontar ele lá embaixo. Você vai ver o percentual dos impostos que é cobrado sobre a receita bruta. Tá vendo que legal? E a receita líquida, ela exclui. O valor base é o nosso total, portanto, será atribuído o índice 100, tá? Lembra? 100, que é a quântico, o valor total. A partir dele, passamos a relacionar proporcionalmente os itens abaixo, em sentido vertical, norte-sul.
Olha que bacana. Essa fórmula. Pessoal, me desculpe às vezes pelo formato, tá? Mas eu tentei buscar um exemplo mais simples para vocês entenderem, tá bem? Esse símbolozinho aqui não é delta, tá? É análise, tá bom? Análise pode parecer um delta. Ah, professor, mas é um delta, mas não é. É análise vertical, tá? Esse A, valor do item na demonstração no ano atual, tá? Deveria ser VA, né? Mas tudo bem. Valor do item nas demonstrações. Que item, professor? Contas do ativo, contas do passivo, né? Ou ali até mesmo itens que compõem a DRE. Esse Bzinho, valor base, total do ativo, total do passivo, ou receita bruta, ou receita líquida, tá? Então, ou seja, esse valor vai ser o índice de variação da análise vertical. Agora, pessoal, olha só, observa comigo. Pega uma calculadora, dê pause na aula, pega uma calculadora e depois vocês voltam, tá bom? Olha só, ano 1. No ano 1, a empresa, ela teve uma receita bruta de 45.494. Vamos dizer que está em unidades de milhares, né? E ela teve ali uma variação de 100%, que é o valor que a gente sabe, né? Ano 2, ano 3, né? E agora nós vamos calcular o índice, tá? Qual o percentual de deduções e impostos que está incidindo sobre a minha receita bruta? Peraí, professor, complicou tudo. Olha só, eu quero saber, eu quero que você diga para mim qual é o percentual de que eu paguei de impostos, de deduções, de abatimentos sobre a minha receita bruta. O que eu tenho que fazer, pessoal? É muito simples. Isso, às vezes, pode dar um pouquinho de dor de cabeça, mas é bem simples. Sempre quando ouvirmos falar essa expressão análise vertical, nós vamos pegar o índice que ele está me pedindo, eu quero saber isso aqui. Eu vou pegar esse daqui e vou dividir por esse daqui. Olha, então vai ser o quê? 13.033 dividido por 45.494, dividido, que vai dar lá 0,2864773, vezes 100. Quanto que deu aí? Vai dar para 5. Então, fica 28,65. Então, pessoal, o índice, né? Então, olha só, ele veio com esse menuzinho aqui, bruto, tá? Então, o índice vai vir dessa forma. Então, eu peguei o meu índice, que era o 13.000, que era deduções e impostos, e dividi pela minha base, que era a receita bruta, que vai me dar um percentual de 28,65. Então, se o diretor daquela empresa de telecomunicações perguntar assim, fulano, qual o valor em percentual do ano 1 de impostos pagos pela minha empresa? Nossa! O que ele quer saber? De quanto ele vendeu no total no ano 1 e quanto que ele pagou de impostos e qual é em percentagem. Se você analisar, é um número muito alto. É altíssimo. E do ano 2, olha, aumentou de novo. E aqui que ele começou a dar um decréscimo. É essa análise que nós estamos fazendo. Pessoal, vertical, por isso aqui, ó. Tá vendo? E índice pela base. Índice pela base. Digamos que eu quero saber qual o percentual da receita líquida. O que sobrou para mim, pessoal? Depois, né? Que eu recebi lá, paguei os impostos, o que sobrou para mim lá, né? Eu vou pegar o quê? 32.000, que é o meu índice, lembra, índice é o que eu estou pesquisando, e vou dividir pela minha base. Qual que é a minha base? Receita bruta, que é 45.494, que vai dar, vezes 100, nunca esqueça do 100, 71,35. Então, olha só, eu tive, né, uma dedução ali, ou seja, uma análise vertical de 75%, né? Então, ou seja, da receita bruta, eu tive ali, para a receita líquida, eu tive um aproveitamento de 71%. E assim, eu vou fazendo item por item, né? Índice aqui, por essa base aqui. Lembrando que DRE nós fazemos sempre pela receita bruta para a gente fazer o TAX, a gestão tributária, análise da gestão tributária, que a gente vai falar um pouquinho também no final, tá bem? Aqui a continuação, não coube tudo no mesmo lugar, vocês podem estar fazendo. É interessante que vocês depois refaçam isso daqui, tá? Olha só.
essa parte aqui, ó, nós temos aqui, ó, menos 1,8, que é o valor que eu vou, o quê? O lucro antes do imposto de renda, é o que realmente vai sobrar para ele, tá, pessoal? Curiosidade, olha que bacana. Nesse caso aqui, arredondamento, pessoal, sempre quando tiver mais para perto lá, para você conseguir arredondar, arredonde, para que não fique número muito quebrado, porque não dá certo, tá? Olha só, acontece que o valor lucro líquido 105, né, dividido pela base 48.424 e multiplicado por 100, corresponde a 0,21684362. E, no caso, se você colocar 0,16, daria um déficit, seria para menos. Então, sempre nós arredondamos para mais. Então, é melhor você colocar 0,220 do que deixar, né, 0,16. Tá bem, pessoal? Então, é dessa forma que a gente vai arredondar. Fica como critério. Nos nossos exercícios e prova, sempre arredondar para mais, tá? E aqui, pessoal, olha só, é a fórmula, né? É o que ele pegou lá, o índice, 13.033, dividido por, né, 45, que era a minha base, o valor total da receita bruta, vezes 100, 28, tá? Essa é a nossa fórmula. Anotem essa fórmula, tá? Isso é muito importante para a prova. E agora, pessoal, o que que acontece? Sempre quando houver alguma modificação, isso vai afetar a análise vertical, tá? Então, sempre tá atento às classificações, tá? Dos itens dentro do balanço patrimonial e da DRE. Sempre tem que estar em conformidade com as exigências do CPC e, né, da Lei 6.404/76. Análise vertical no balanço patrimonial, pessoal. Olha só. Como que é, professor? Como que aqui vai... De que jeito que aqui vai dar? Né? Como que eu vou fazer para dar certo aqui? Pessoal, da mesma forma. A diferença é que aqui você vai pegar o quê? Ó, você tem um ano de 2017, um ano de 2018. Você vai pegar os índices, ó, disponível, contas a receber, e vai dividir ele pelo total do ativo. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o disponível. Disponível é quanto? 113.490. Vou fazer a pergunta. Eu quero saber qual o percentual de disponibilidades que a empresa de telecomunicações tem em caixa teve em caixa no ano de 2017. Olha, pergunta para matar. Eu vou pegar lá o quê? Mas como vocês já vão estar craque em análise vertical, vocês vão pegar lá 113.490 e vão dividir pelo total do ativo. Olha aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Professor, mas eu sempre vou dividir o menor pelo maior? Sim, para você encontrar o percentual. Então, lá, 113.490 dividido por esse camarada aqui, ó. 1.400, opa, deu um delay. 1.472/231, que vai me dar um valor de 0,0770 vezes 100, que é a mesma, não muda, né? Eu vou ter lá um percentual, né? Então, ou seja, no total do meu ativo eu tenho disponível 7%. Então, ou seja, é um valor o quê? Relevante, né? É muito pouco? Vai depender de como você está analisando o seu balanço, tá? Então, ou seja, dessa forma você consegue analisar o percentual. Professor, e se eu quiser fazer isso para o passivo? Da mesma forma, você pega o valor dos empréstimos dividido pelo total do passivo, somando o PL, tá? Ó, você soma o PL, que ele vai te dar o valor ali, ó. Esse é o valor total do passivo. Soma o valor total e aí você vai encontrar o percentual que você precisa. Tá bom, pessoal? Isso é o que vai ficar para a aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender, né? Não é difícil, pessoal. É um conteúdo fácil, tá? Só requer um pouquinho de atenção. Dúvidas, se vocês estiverem com dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Que eu estarei aqui pronto para responder para vocês, tá? Desejo a vocês uma ótima tarde, uma excelente aula, né? E até mais, pessoal. Tchau, tchau.